Flávio Moura pela apresentação, a vocês pela presença, e saúdo e cumprimento meu amigo Alcides Vilaça por essa bela leitura. Eu vou falar de Áporo. Áporo é o 13º poema de A Rosa do Povo, de 1945. E eu cito essa ordem, essa sequência, porque ela não é arbitrária, como vamos ver mais tarde. E apesar desse título do livro A Rosa do Povo, eu diria que se trata de uma obra que também contém uma rosa para poucos. Drummond vai cultivar flores íntimas, flores resguardadas, como aliás já percebemos em A Flor e a Náusea, na leitura de Antônio Cícero, aquela flor que rompe quase contra ou apesar da coletividade, e não por causa dela ou a ela destinada. Então, essas flores que me interessam particularmente, Drummond vai cultivá-las numa espécie de jardim secreto, a contracorrente dessa outra rosa, que é a rosa pública. Vamos então ler o poema. Áporo. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra, sem achar escape. Que fazer exausto, um país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério? Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata, em verde, sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forbes. Bom, então, nesse poema, que vocês veem ali, que se trata de um sonetilho, que é um soneto em medida curta, né? Um soneto com os versos com 5 sílabas ou redondilha menor, com discretas rimas na primeira estrofe, cava, alarme e escapa, depois a rima desaparece, até interessante ver essa convivência entre formas fixas e alguma transgressão a essas formas fixas, né? Tem o poema um compasso ternário, porque a grande maioria, 11 dos 14 versos, se compõem de 3 palavras. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra, sem achar escape. 2 versos têm 4 palavras e apenas um verso é majestosamente ocupado por um único signo, que é o penúltimo, ante-euclidiana. E também não será à toa que esse verso vai esplender dessa forma quase ao final do poema. Mas vamos aos dicionários, Wise e Aurélio, e lá verificamos que áporo vem do grego áporos, sem passagem, e significa problema insolúvel, uma aporia, um problema que não se resolve. Numa paráfrase inicial, temos um inseto diante de um áporo, sem passagem, né? Ele diz aí, sem achar escape, na estrofe 1. E uma vez que ele está sem passagem, cria-se um impasse que é retratado na estrofe 2. Que fazer? Há alguma coisa a fazer? Como escapar desse caminho que parece inevitavelmente cerrado? Na terceira estrofe, o labirinto, inclusive aí a divisão não está perfeita, né? Presto se desata é a terceira estrofe, e a quarta estrofe em verde, sozinha, ante-euclidiana, forbes. Então é um soneto, tem ali os 2 parteiros, e embaixo deveria haver os 2 tercetos, e em verde inicia o terceto final. Então, nessa terceira estrofe original, o labirinto, o problema, subitamente se desfaz, mas se desfaz mesclando 2 categorias, né? Elementos racionais, razão, e elementos que fogem do controle, que estão no mistério. Também deixamos essa interrogação para ser comentada depois. Esses elementos, portanto, a percepção racional progressiva do inseto que se dirige para uma possível saída, e, no final, sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forbes. Portanto, na estrofe final, o inseto parece atingir a liberdade,
furar a escuridão do solo quando ele vai emergir junto a uma inesperada e enigmática orquídea. Mas isso é pouco, porque se em vez do Aurélio de Wise nós consultarmos um terceiro dicionário, Caldas Aulete, vamos obter o segundo sentido da palavra áporo. Áporo significa inseto, inseto da família dos himenópteros. Bom, vocês podem ter alguma dúvida do que significa inseto, mas himenóptero todo mundo sabe que é um inseto cavador, né? É um inseto cavador com uma formiga, que aliás forma um belo e involuntário par com um elefante, do qual falou o Vilaça, né? Então nós passamos do macro ao micro, dentro dessa zoologia fantasmática de Carlos Drummond de Andrade. Temos então aqui um mesmo significante áporo, agregando dentro de si tanto o prisioneiro, que é o inseto, quanto a prisão, que é o impasse. No áporo 1, o inseto se esforça para atravessar ou superar o áporo 2, que é o espaço que o constrange e que o limita. Na estrofe final, em verde, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se, eu penso que, mais do que chegar à flor, o inseto vai se transformar nessa flor. Ele vai romper a ordenação previsível e lógica do mundo, num gesto anti-euclidiano, pela força da própria palavra. Porque, outra vez, recorrendo ao Caldas Aulete, nós vamos descobrir que áporo tem um terceiro sentido, que é o de orquídea esverdeada. Portanto, há uma viagem toda feita dentro do signo, uma viagem na linguagem, uma travessia tripla no interior de uma só palavra. Ao mesmo tempo, áporo é o prisioneiro, ele é a prisão e ele é a liberdade. No momento final, ele explode, esse áporo, num coração da beleza, numa flor que, inclusive, já está pronunciada na palavra raiz do verso 8, né? Então, aquele inseto está perto de uma raiz no qual ele vai se transformar. Mas examinemos um pouquinho o verso anômalo, que é o verso 13, o penúltimo. Euclides, geômetra grego do século III a.C., formula o princípio de um espaço imutável e simétrico. Anti-euclidianamente, no poema, o espaço é mutante e é tortuoso. Um dos 5 postulados de Euclides é o seguinte: dados 2 pontos distintos, há um único segmento de reta que os une. No poema, entre 2 pontos distintos, a superfície e o inseto, não há uma reta, e sim há um labirinto, mostrando as tortuosidades anti-euclidianas que o texto vai montando. E, curiosamente, Euclides levou 13 livros sobre a matéria, sobreviveram 13 livros de Euclides. E no poema é exatamente o verso 13 que vai se declarar anti-euclidiano, reforçando na estrutura microscópica do poema aquela primeira informação que eu havia dito a vocês, que esse poema é o 13º na sequência do livro. E até por um desígnio inexplicável, nós estamos aqui falando de áporo hoje, que é o dia 6/7. Você que some aí os 2 algarismos, e trabalhando também outra vez a número 13. A polissemia desse texto gerou outras leituras, né? Nós temos, por exemplo, alguns estetas detectaram no verso 2 a presença de Mallarmé, cava sem Mallarmé. Você pode enxergar o Mallarmé ali. Outros, mais politizados, né, perceberam no verso 12, presto se desata, já que o país está fechado,
uma possível referência ou alusão a Luiz Carlos Prestes, de quem Drummond estava próximo na época, né? E temos um país bloqueado em Enlace de Noite e Mistério no âmbito do Estado Novo. Mas eu preferiria enfatizar um derradeiro patamar de sentido. A meu ver, o apo do inseto é também a imagem do poeta e da poesia, do poeta que se funde na poesia como o inseto se funde na flor. Dá uma dica, porque no poema anterior, Rola Mundo, premonitoriamente Drummond escreve: e vi minha vida toda contrair-se num inseto. E o poema seguinte é exatamente o apo. O poeta associa razão e mistério no gesto da criação poética até explodir e fazer o seu corpo se transformar vegetalmente também na folha de papel em que o texto vai nascer. O poeta fura o silêncio da folha dessa palavra que parecia antes inalcançável, que parecia uma aporia, e fura com sutileza. Lembremos-nos, penetra surdamente no reino das palavras, diz Drummond. E o que faz o inseto? O inseto cava sem alarme, penetrando também surdamente no espaço da superfície. Então, contra a lógica e o previsível, faz irromper a flor do texto, a orquídea poema. Transforma-se o criador na coisa criada. Lembram-se de A Flor e a Náusea? Dizia o poeta: sua cor não se percebe, seu nome não está nos livros. De fato, o nome da flor não está em 2 livros, em 2 dicionários correntes, nem no Aurélio, nem no Weiss. E a interpretação, como vocês viram, depende fundamentalmente do universo lexical disponível para o leitor. Os dicionários só negam 2 das 3 acepções que certamente estavam presentes no horizonte de sentido de Drummond quando ele compôs o texto. Aqui, no nosso caso, normalmente nós conhecemos histórias de insetos que devoram livros e dicionários. Neste caso, os dicionários é que devoraram o inseto e ainda arrancaram a flor. É preciso reconstituir essa plenitude de sentidos para que o poema renasça com todo o seu vigor. Obrigado.